Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje vamos começar a pagar a dívida do ano. Ainda estamos no ano velho, mas já vamos começar a entrar o ano pagando dívida. Eu quero mandar um super beijo para a Ju Meneghelli, ó. Ju, vamos hoje fazer a sua ideia, tá? Não é do jeito que eu imaginava, que eu tinha pensado, mas eu tive uma outra ideia. Eu espero muito que você goste. Então hoje a gente vai atender o pedido da Ju, que pediu para mim fazer uma vela com corações, e a gente vai fazer o quê? Uma velha olho grego usando os coraçõezinhos que ela me pediu, tá? Vai ficar fofo demais. Então eu vou pedir para você já deixar o seu like. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Se você quiser ver uma vela que não viu aqui no canal ainda, já deixa aí o seu pedido registrado que eu vou atender igual eu fiz com a Ju. Quero mandar um super beijo para os meus apoiadores. Obrigado pro Silvio Lemos, tá? Silvio, ó, beijão para você. O Silvio tá sempre apoiando o nosso canal. Eu quero muito, muito te agradecer pela sua confiança no nosso trabalho, tá? Que Deus abençoe. Até essa semana a gente papiou, ele perguntou sobre umas velas, como que ele fazia. Dei umas dicas para ele, tá, gente? E a gente vai ajudando da forma que a gente consegue ajudar cada um, tá bom? Quero agradecer a Baobá Essências, que hoje nós vamos usar todos os produtos da Baobá nesse vídeo. Então quero muito agradecer a Baobá que me proporcionou fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Quero super agradecer e pedir para você já me seguir lá nas redes sociais, me segue lá nas redes sociais no @SoniaMedeiros73, na página do Facebook, e se você quer comprar um produto da Baobá, a gente também tem o cupom de desconto, tá? Entra lá no nosso Telegram que tem lá fixado o cupom de desconto para você, tá bom? Agora chega de TTT, bora para os materiais. Opa! Se você também quer ser um apoiador do nosso canal, o Ale sempre deixa a chave Pix aqui para facilitar, tá bom? E tem o Valeu aqui também. Seja um apoiador do nosso canal, que eu tenho certeza que você vai estar ajudando um canal de bênção, gente, porque esse canal aqui é um canal de bênção. A gente beneficia muitas pessoas, assim como a gente recebe esse amor de vocês, a gente retribui fazendo esse lindo trabalho, tá bom? Agora sim, chega de TTT, bora para os materiais que hoje tá top demais. Ó, os materiais que a gente vai utilizar hoje. Esse baldinho, tá? Que é um baldinho de alumínio que eu comprei, ó, paguei R$ 7,50. Um baldinho de alumínio, 2 pavio grosso e 2 ilhós. A gente vai utilizar fitinha dourada, fitinha azul e olho grego. Ó, eu comprei esse daqui, paguei R$ 8,90. Aí a gente vai utilizar óleo mineral, corante azul, e aqui tem um corante já em líquido, ele é lilás, tá? É roxinho, que eu vou misturar também. A gente vai utilizar forminhas do formato de coração, se você quiser. Se você não quiser, fica a seu critério, tá? E hoje a gente vai utilizar cera de coco e soja AC6 da Baobá Essências. Hoje você vai aprender todos os segredos sobre essa cera, tá? Fica ligadinho que eu vou te ensinar. Você quer aprender uma vela vegana? Hoje é o dia certo, tá? Então, a cera de coco e soja e a cera de X-Melt, que é a cera de palma. E também vamos utilizar a essência de cereja e avelã, tá? Então é esse o material que a gente vai utilizar aqui hoje. Nós vamos fazer vários processos aqui hoje. Qual é o processo, Sônia? Eu vou fazer os coraçõezinhos, tudo com cera. Sônia, eu não tenho cera. Usa o que você tem. Usa parafina, usa cera de coco, usa cera de soja, usa Ecomix. O que você tiver aí você pode utilizar, tá? Não vai deixar de fazer essa lindeza aqui, tá bom? Vou tirar as coisas daqui. E aí a gente vai fazer um truque aqui hoje que eu fiquei devendo para vocês, que é como deixar o seu corante em pó líquido.
Por que, Sônia, você vai fazer isso? Porque o nosso corante, a nossa cera não vai poder atingir mais que 50 graus e esse corante ele tem que chegar a uma temperatura um pouco mais alta para ele derreter. Então a gente vai fazer esse processo antes hoje. Então a gente vai começar de ponta a cambota, tá bom? Então a gente vai fazer primeiro esse processo. Então eu vou tirar tudo da minha bancada e a gente vai vir aqui para fazer parte por parte desse processo, tá bom? Até já. Ó, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar uma quantidade. Vou colocar uma quantidade generosa, tá vendo, ó? Do nosso pó. Esse aqui é o azul, tá? E aí a gente vai vir com o nosso óleo mineral. Você põe também uma quantidade, não tem quantidade certa, desde que ele fique uma quantidade que ele possa envolver, ó, tá vendo, ó? Aqui deve ter uns 10 ml. Aí, ó, tá vendo que ele já começou a ficar colorido? Tá vendo que ele já tá azul, mas bem azul? Por que que você fez essa quantidade grande, Sônia? Porque eu posso guardar, tá? Eu deixei aquele vidrinho ali que eu vou mostrar pra vocês, que é exatamente porque eu posso guardar. Ó, tá vendo que ele tá, o óleo não tá quente e ele já tá praticamente misturado? Por que que eu vou aquecer? Para mim ter certeza de que ele realmente vai se misturar, tá? Então eu venho aqui, ó, eu aqueço esse óleo e aí eu tenho a certeza de que vai ficar todo mundo bem derretido, tá? E aí eu não preciso que a minha parafina ou que a minha cera chegue numa temperatura tão alta para que eu possa ter um bom resultado, um bom desempenho. Já tem nos mercados aí, né, de corantes, já tem os corantes em forma líquida, tá? Mas como a gente tem essa opção de fazer, olha aqui, ó, tá vendo que você aquece um pouquinho, ó, e ele já fica totalmente derretido, tá? Ó, não tem nada de grumo embaixo, não tem nenhum gruminho aqui. Então aqui eu vou desligar para que não precise ferver o nosso óleo. Sônia, mas você disse que você vai fazer uma vela vegana hoje. O óleo, ele também é vegano? É um óleo mineral, tá? Então, a gente pode utilizar ele sem problema, tá bom? Ó, aqui ele tá totalmente derretido. Então, isso vai facilitar para eu tingir a minha cera sem que ela tenha que chegar uma alta temperatura, tá? Então, aqui, ó, vou tirar meu fogãozinho daqui. Pronto, ela já tá feita, ó. Ela já não é mais pó, agora ela é líquida. Então, isso aqui é super fácil. Você pode também fazer com parafina, tá? Eu vou fazer aqui para vocês qualquer hora com a parafina também, que aí você fica com ela em pedacinhos, tá? É super top também, é super fácil. Você vai derreter um pouquinho de parafina e vai fazer esse mesmo processo aqui. Fica top demais. Aqui, ó, eu já tenho um que é roxinho, aquele lilás que eu tenho, que vai ficar lilás, tá vendo, ó? E aí a gente vai vir aqui. Isso aqui é aquele vidrinho de remedinho pro nariz, que aqui se usa muito. Eu tenho uma pessoa aqui em casa que é danada para usar esses remedinhos. Então aqui o Ale usa bastante. E aí sempre fica esses vidrinhos aqui que eu guardo exatamente para isso, tá? Exatamente para a gente armazenar o nosso óleo mineral. Ó, vou vir aqui e vou colocar ele bem com cuidadinho para não perder. Pronto. Ó, aqui no fundo ainda ficou um pouquinho. Aqui, ó, tá vendo, ó? Não sei se dá para ver, Ale. Ó, tem umas pelotinhas. O que eu posso fazer? Posso vir com soprador térmico e aí derreter esse excesso que ficou aqui, ó. Deixa eu tirar esse palitinho daqui para não me atrapalhar. Ó, vou fazer barulho, tá? Ó, vem com ele aqui, vai jogando a temperatura lá, com cuidado, tá? Para não espirrar em você, senão suja tudo a tua bancada, a tua roupa, enfim, suja tudo. Ó. Você jogando o soprador, ele já começa a derreter.
E aí, se você quiser colocar mais um pouquinho de óleo aqui, você pode. Se não, só mistura com o que já tem aqui, ó. Tá vendo, ó? Parece uma tinta de caneta, né, ó. Eu vou colocar só mais um pouquinho de óleo mineral aqui, só pra gente terminar de mexer aqui, pra ficar bem mais homogêneo, que agora ficou bem coloridão, tá? Coloca um pouquinho mais de óleo mineral. Opa, caiu a tampa, depois eu pego. Ó, mexe bem, pronto. Você não perdeu nada. Olha aí, eu fazendo meleca, tá vendo aqui, ó? Falei pra vocês, tomem cuidado. E eu tô fazendo meleca aqui, louca pra manchar minha blusa branquinha que eu tô hoje. Ó, vem, coloca ele lá dentro. E pronto. Sônia, mas e agora? Como que eu limpo a minha panela? Como que eu vou tirar essa sujeira da minha panela? Vem com papel toalha. Passa o papel toalha. Faz aquela meleca, né? Que o Ale tá rindo aqui de mim. Faz aquela meleca, mas é assim que limpa, tá? Ó, tira todo o excesso da sua panelinha. Precisar, aquece de novo até sair todo mundo, tá vendo? Ó, que o papel já tá bem sujinho, aí ele fica espalhando. Ó, mas é sobre isso, tá? Ainda tem um excesso que eu posso aquecer mais um pouquinho e tirar esse excesso. Vou lavar minha mão e aqui, ó, tira aqui o nosso canudinho, que você pode até guardar ele para ser um condutor da tua vela. Aqui a gente não usa o ferrinho. Isso aqui pode ser um condutor, tá? Pode ser utilizado para isso. Ó, vem aqui, tapa bem o nosso buraquinho e pronto. Agora você já tem uma parafina, um corante líquido. Ó, eu até costumo manchar ele mesmo de azul ou da cor que eu tô usando para mim saber que cor que é. Mas se você quiser, vem aqui com uma canetinha e escreve azul e tudo mais, tá bom? Vou limpar minha bagunça aqui e eu volto pra gente fazer outro processo, tá? Esse aqui foi só um plus que eu dei de graça. Dica de milhões pra vocês, tá bom? Até já. Ó, aqui tem 16 gramas de cera X-Melt, tá? Ó, essa cera aqui. Coloquei 16 gramas. Sônia, por quê? Dá pra ver, Ale? Por que você colocou só 16 gramas? Se fosse uma outra, se fosse parafina, por exemplo, eu poderia colocar uma quantidade maior, até a Ecomix eu poderia colocar uma quantidade maior e colorindo aos poucos. Eu poderia fazer clarinha e escurecendo. Como a gente está falando de uma cera que você não pode ficar reaquecendo ela e nem ultrapassando a temperatura dela, então, a gente vai fazer por partes. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Porém, fica mais top, tá? Porque, na verdade, é o que exige cada produto. A gente tem que respeitar cada produto, tá bom? É isso que a gente tem que fazer. Respeitar cada produto, por quê? Porque senão não fica do jeito que a gente quer. Então, aí o que a pessoa vai fazer? Vai criticar o produto do fornecedor. Então, aqui o que o fornecedor pede? Que você aqueça a sua cera em no máximo 50 graus. Se você for lá e aquecer a 70 graus, como você está acostumada a fazer uma Ecomix, você vai chegar em 100 graus, como você está acostumado com uma parafina de petróleo, você vai estragar, porque você vai separar os óleos que tem nela, você vai quebrar todo o produto. Então, siga o que o fornecedor recomenda que você vai ter sucesso, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou derreter junto com vocês. Faz ela bem picadinha, assim, ó, bem pedacinho, que ela vai derreter bem rapidinho. Então, nesse caso aqui, o termômetro é super importante. Não dá pra gente fazer aquele põe a mãozinha pra ver se tá quentinha, não dá, tá? Ó, esse aqui eu não vou colocar corante, porque eu quero ela bem clarinha. Então, eu só tô usando o corante da panela. Nem vou mexer com esse palito, porque eu não quero que ela fique mais colorida do que já tá? Quero um azul bem clarinho aqui. Então, o que que eu faço, ó? Vou vir aqui. Ó, ela já está em 33 graus. O que que eu vou fazer? Vou desligar meu fogão. Porque o meu fogão, ele vai manter aquecido,
tá? Então, esse aquecimento do meu fogão já vai derreter essa cera aqui e vai chegar na temperatura que eu quero, tá? E ela vai derreter por total. Olha aqui, ó, tá vendo? Que com o fogãozinho já apagado, ela ainda está derretendo. Se houver necessidade de aumentar essa temperatura, de levar um pouquinho mais para continuar derretendo, o que eu vou fazer? Eu vou ver quantos graus tá, para que eu possa, então, voltar e derreter ela novamente, tá? Então, a gente tem que respeitar isso, porque é muito importante, tá bom? Então, aqui, ó, tô mexendo ela aqui e tô vendo qual é a temperatura que ela tá. Vamos ver? Qual a temperatura? Vocês viram que eu não coloquei corante? Ó, ela já tá em 48 graus. Então, eu vou tirar ela daqui, porque eu não quero que ela passe de 50 graus, tá? Vou continuar mexendo e com essa mexidinha que a gente der aqui, ela vai derreter por total, tá? Pode ficar tranquila. Sônia, será? Será que vai derreter? Vai derreter, tá? Pode ter certeza disso aqui, ó. Ah lá, que eu falei pra vocês, gente, não mexi nem com outro palito. Por quê? Não limpei a panela total, tá? Porque a gente já ia colorir, né? Então, eu não limpei a panela por total, tá? Ó, vou mexer bem aqui. Enquanto eu tô falando com vocês aqui, ó, ela tá derretendo, tá? Vamos ver quantos graus, tá? Se ela baixar muito, ó, ela tá em 49 graus. Ela tá subindo, em vez de baixar, ela tá subindo, tá? Então, aqui, ó, a gente vem com essa outra partezinha aqui, ó. Dá uma macetadinha, eu vou encostar ela aqui no meu fogãozinho. Pra gente subir um pouquinho mais a temperatura pra terminar de derreter por total. Pra que a gente possa alcançar o objetivo certinho disso aqui, tá, gente? Ó. Ó, vou só dar mais uma aquecidinha bem pouquinho. Bem pouquinho, só pra gente chegar no objetivo de estar um pouquinho mais líquida. Por que eu falo pra vocês que se a gente subir muito essa temperatura, vai prejudicar? Porque separa, tá? Separa os óleos e ela já começa a perder o processo, né? De como ela foi fabricada, já começa a perder, como que eu posso dizer, Ale? A propriedade, isso mesmo, a Ale tá aqui me ajudando. Perde a propriedade, tá? Ó, misturou. Vamos deixar ela derreter por total. E aí, o que a gente vai fazer, ó? Derreteu por total, ó, você tá vendo que o meu fogãozinho tá desligado, né? Ah, Sônia, mas é um processo que é lento. É lento mesmo. Fazer vela é isso, né, gente? Na verdade, fazer vela é essa alquimia, na verdade, né? Essa alquimia de paciência, uma mistura de paciência. Eu quero saber como que vocês passaram o Natal. Eu quero mandar um super beijo pro Ricardo, que fez também aniversário no dia 25 de dezembro. E pro Issa também, que é lá do Marrocos, tá? Issa, um beijão pra você, tá? Ele sempre deixa recadinhos carinhosos aqui. O Ricardo é nosso parceiro, né? Nosso parceiro da vida, tá? Parabéns, que Deus te abençoe, que você seja muito feliz, que você alcance todos os seus objetivos. Vou tirar meu fogãozinho daqui. Ó, ela tá bem derretidinha. Tá vendo que ela tem uns pedacinhos lá por derreter? É isso aqui, tá? E esses pedacinhos vão derreter aqui agora. E aí, o que a gente vai fazer? Vou esperar ela abaixar um pouquinho agora, pra gente pôr a essência. Essa daqui eu não vou pôr nenhum tipo de corante, porque eu quero ele com coraçãozinho bem clarinho. Eu ia até fazer branco, porque eu acho que o branco, também vai o branco, mas aí como eu vou fazer o fundo dela branco, aí branco com branco eu acho que talvez não seria legal, tá? Então eu vou dar só uma corzinha nessa daqui, pra não falar que eu não falei das flores. Em falar em flor, o que vocês acharam daquele vídeo que a gente fez a flor desidratada? Eu achei top demais, desidratar no micro-ondas, tá? Pra quem não viu, vai ver que vale super a pena. Ó, vamos ver quantos graus tá. 42 graus, tá?
Então, aqui a gente já pode pôr a nossa essência. Eu vou colocar aqui, ó, um bocadinho dela, porque aqui vai 1 ml, tá? 1 ml aqui. 1,6 ml, tá? Então, aqui é bem pouquinho. Super cheirosa essa essência, gente. Vocês não fazem ideia como eu tava ansiosa para receber essa essência da Baobá. Tava muito ansiosa, ó. Vou vir aqui agora, vou colocar, já pode envasar, tá? Ó, vamos colocar aqui. E eu vou fazer algumas unidades de uma cor, outras unidades de outra, tá? E vou aumentando a cor. Ó, olha que top. Sabe qual é a certeza de você fazer isso aqui e ser certinho o que você quer? Porque ela não afunda, gente. Não tem afundamento, afundamento zero. Você imaginou já você usar um produto que tem afundamento zero? Ah, inacreditável, né? Pra gente que tá acostumada aí com as parafinas da vida. Olha aqui, deu certinho, ó. 3, 6, tá? Então, esse é o que eu queria fazer. Então, agora, daqui pra frente, eu vou fazer o mesmo processo aumentando a cor, aumentando a cor, aumentando a cor. Então, eu vou fazer todos esses processos aqui e eu volto quando ela estiver prontinha, tá? Então, não tem segredo. Eu vou voltar aqui só para colorir um pouco, mais uma com vocês, para vocês verem que cor que vai ficar, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui. Esse aqui já tá azul, só porque eu coloquei esse palito aqui, tá? Mas como eu falei para vocês que eu vou tingir de azul, ó, vou dar só uma gotinha aqui. Olha lá, ó, tá vendo? Olha a magia, tá vendo acontecer? Quando você pinga, ele abre, fica tão lindo. Eu acho muito top isso aqui, gente. É uma mágica mesmo, né? Uma mágica. Ó, então esse aqui eu quero um pouquinho mais azul. E aí o próximo, a gente vai dar aquela azulão mesmo, sabe? A gente já vai fazer um azulão já um pouco mais forte. Vou pingar mais um pouquinho, só mais uma gota. Se eu não pingar mais uma gota, não sou eu, né? Então, vamos pingar mais uma gota, ó, tá? É isso que eu tô falando pra vocês, que a gente tá fazendo por partes por esse motivo, tá? Ó, que aí a gente vai fazendo na temperatura certa e vai colocando a nossa essência e vai fazendo por partes, tá bom? Para que a gente não possa perder o processo da nossa cera. Inclusive, eu já até tirei um aqui, porque eu sou mega ansiosa, então já tirei um aqui. Vamos ver como é que tá? Para se já dá pra gente vazar. Deixar mais um pouquinho, baixar só mais um tiquinho e já vou envasar, tá? E aí, o outro processo, qual é? Vou fazer o mesmo que esse aqui, só que aí um processo de escurecer um pouco mais, tá? Então, eu só tô fazendo essa parte aqui com vocês, para vocês verem como é tingir com óleo mineral, tá? Como é tingir já com ela dissolvidinha, tudo certinho, para ficar bem top, tá? Ó, muita gente pergunta por que eu não uso o biquinho, já que tem um biquinho. Porque eu sou canhota e esse biquinho só me atrapalha, faz derramar. Nossa, vira um forfé, gente, vocês não fazem ideia. Ó, vem aqui e preenche todos os coraçõezinhos. Sônia, eu não tenho essa forma de coração. Gostaria de ter? Gostaria de ter, porque muitas coisas a gente gostaria de ter, mas não tem naquele momento. Vou deixar de fazer? Não. Faça com o que você tem, tá? Faça com a forminha que você tiver. Bola alguma coisa. Ah, eu não tenho a forminha, não tenho outra de nenhum outro formato. Compra acetato. Tem tanta forminha de acetato super baratinha, gente. R$2 você consegue comprar uma forminha de acetato. É aquilo que eu falo, seja feliz com o que tem, enquanto não tem o que deseja. Porque nem sempre a gente tem tudo. Quando eu comecei, eu não tinha nada. Fui lá, comprei meia dúzia de trem lá. Tava toda feliz com as minhas coisas, toda feliz achando que eu tinha tudo. Aí depois você começa a ver uma coisa você quer, você começa a ver outra coisa você quer. E aí no fim, gente, ó, é isso que eu falo pra vocês. O simples é tudo na vida, tá? Ó, o que eu vou deixar ela endurecer aqui. Vou fazer mais um processo de uma cor um pouco mais escura. E aí eu volto pra gente fazer a nossa vela, né? Que é a atriz principal, tá bom? Até já.
Ó, voltei aqui com vocês para atingir o último. Eu não aguentei. Eu ia fazer sozinha, mas não aguento não mostrar para vocês, ó. Tá vendo que ainda tem um pouquinho por derreter? Porque tá bem certinho, na temperatura bem certinha, tá? Ó, a gente vem, eu vou pingar aqui, ó, 4 gotas do azul e uma gota do roxo. Sônia, não tem o roxo, capricha no azul, tá? Esse aqui tá bem sequinho já, ó. Ó, e vem uma gotinha. Que eu uso bastante também esse aqui, ó. Pronto. Por que que eu coloquei o roxo? Porque aí o azul dá aquela mudada de cor dos outros, dá aquela diferenciada, tá? Mas ainda assim eu vou pôr mais azul. Opa, foi que foi o azul aqui, vocês perceberam, né? Foi que foi. Ó, mexe bem o azul. Ó, acho que eu vou colocar mais um pouco, porque eu quero ele bem azul, para ele ficar diferente de todo mundo. Já foi umas 10 gotas aqui, tá? Vai ficar tinta de caneta, é isso que eu quero. Eu quero ficar aquele azul caneta. Caneta azul, azul caneta. Lembra daquela musiquinha que veio? Aquela bem chatinha que impregna na cabeça da gente. Ó. Gente, aí até a gente tava falando de Natal, né? Então, é Natal, e o que você fez, né? Aquela cobrança que a gente tem de todo ano ter que fazer algo diferente, né? Da gente planejar. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vou sair de carro, eu faço um planejamento de um caminho. Eu até estava falando sobre isso com a Lê. Eu faço um planejamento de um caminho, mas a vida da gente é exatamente assim. A gente planeja como se fosse um GPS, né? A gente vai planejando para onde a gente tem que ir, qual o caminho certo. Aí chega lá na frente, tem um impedimento. Um acidente na pista, ou de repente tem uma obra e você tem que mudar de caminho. E aí, o que você faz? Você volta para casa ou você continua? A gente tem que continuar, não é isso? Então, a vida da gente é assim, ó. Não adianta a gente fazer muito plano. Vamos viver o hoje, deixa amanhã que Deus toma conta, não é verdade? É assim. Ó, eu acho que esse azul aqui agora pegando. E aí eu vou colocar a essência. Vou colocar a essência a olho, mas você sabe que é 1,6, tá? Vou colocar a olho aqui, ó. Na verdade, essa daqui você pode colocar até o dobro, porque a cera ela suporta até 20%, tá? De essência. Eu tô colocando 10 porque é o suficiente. Essa essência é muito top. Então, 10 eu acho que é o suficiente, tá? Mas se você quiser colocar um pouquinho mais, não tem problema. Até tava falando pra Lê. Essa essência aqui na cera é top demais, que ela não fica nada de resíduo no fundinho. Fica muito legal. Ó. A gente vamos preencher todo mundo aqui. Eu até com a minha ansiedade, eu precisava tirar algumas. Eu já fui lá e tirei, né? Até trincou alguma aqui que eu tive que refazer. Ó, a gente coloca em todo mundo aqui. Se sobrar, eu vou tirar uma aqui que esteja bom e já vou colocar, ó. Sobrou um pouco e eu vou fazer, tá? Então, aqui eu vou deixar todo mundo solidificar e eu volto com vocês pra gente fazer o processo da nossa vela aqui, que aí ele vai estar todo mundo solidificado, tudo bonitinho. A gente só finaliza, tá bom? Até já. Ó, voltamos aqui. E aqui agora nós vamos colocar o pavio. Eu vou usar 2 pavio grosso. Um eu já coloquei o ilhoso e o outro eu vou colocar para vocês verem, ó. Vem aqui por baixo, ele é um pavio bem grosso, então ele quase não precisa de ajuste, ó. Vem aqui, coloca, pronto, tá ajustadinho, porque ele é bem grossinho, então ele não vai ficar sambando, como eu mesmo digo, ó. Aí a gente vai colocar a dupla face. Eu sempre coloco dupla face, mas se você quiser colar com cola quente ou eu não indico você colar com a própria cera, porque ela é muito molinha e ela pode soltar conforme esquenta, né? Conforme ela vai esquentando, ela vai ficando líquida e aí pode ser que ela solte e o seu pavio boie, tá? Então eu não aconselho. Cortei a unha hoje, agora como que eu vou tirar? Fala pra mim. Ó, vamos dar um jeitinho, ó lá, saiu. E aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar ele com aquele caninho, sabe? Aquele canudinho que eu tenho mais grosso.
mas você pode também usar um tubete de caneta, sabe? Tubo de caneta, também dá certo, ó. Vem aqui, coloca aqui por dentro, eu vou colocar 2. Por que, Sônia, você vai colocar 2? Primeiro, que ele tem 10 centímetros de boca, e segundo, que a gente tá usando cera, tá? A cera, ela exige um pouquinho mais de potência. Então, eu vou colocar 2 pavio grosso, tá bom? Se você quiser colocar 3 médios, fica a seu critério, tá? Dá pra ser também. Ó, aí aqui eu já vou colocar a nossa cera pra derreter. Enquanto ela tá derretendo, bem rapidinho, não posso bobear, tá? Não posso ficar aqui no converseiro, não, porque essa cera, ela tem que ter uma temperatura bem legal, tá bom? Ó, coloquei uma dupla face aqui. Por que que eu coloquei dupla face? Porque a cola quente, na hora que ela esquenta, ela solta. Então, na hora que a vela esquentar, todo enfeitinho, tudo que você colocar aqui, ela solta, tá? Então, por esse motivo, eu coloco a dupla face. Vou vir com a nossa fita, vou pegar um pedaço de fita aqui. Vou vir com a nossa fita, ó, e vou colocar a fita aqui. Bem em cima dessa dupla face. Coloquei 300 gramas, tá? Pra derreter ali, tá? Só pra vocês saberem. Ó, vem, passa o dedinho, olha como é fácil quando você coloca a dupla face, tá vendo, ó? Só passa o dedinho aqui, aí deixa aqui ela no meinho, no centro, conforme você queira. Ó, vem aqui, passa ela aqui, ó. Pronto, ela já tá coladinha aqui, ó. Olha que charme que já dá. Ai, que coisa mais linda dessa vida, ó. Vem dar um lacinho aqui, ó. Dá um nozinho. Primeiro um nozinho, tá? Cruza aqui, dá um nozinho. Deixa eu só me assentar aqui. Eu tô preocupada com a minha cera aqui, gente. Eu tenho que... Não dá pra mim fazer 2 coisas ao mesmo tempo, porque essa cera aqui a gente tem que ter respeito com ela. Vou até puxar ela pra cá, ó. O enfeitinho dá pra gente fazer ali depois, tá? Ó, olha quanta cera que eu tenho aqui, 300 gramas. Deixa eu ver quanto que tem de temperatura aqui, pra gente não passar. Ela já tá com 41 graus aqui, tá? No máximo 60 graus, ó. Tem um farelinho aqui. Gente, não sei na casa de vocês, mas aqui tá dando tanta formiga e elas são tão atrevidas que elas vão em tudo quanto é lugar. São atrevidas demais. Olha, essa semana, ou por esses dias aí, vou vir com uma dica para espantar mosca. Gente, olha, tira e queda. Eu sei que não tem nada a ver com o nosso contexto, com o nosso conteúdo, mas eu falei pro Ale, falei, Ale, eu tenho que dividir com eles, porque é muito top. A gente, final de ano, faz churrasquinho e tal, final de semana, né? Faz churrasquinho com a família. Aí, primeiro convidado, os mosquitos. Primeiro convidado as moscas. Ai, gente, você acredita que o Ale deu um laço pra mim? E o laço dele ficou lindo! Muito melhor que o meu. Pronto, já arrumei alguém que dá laço pra mim, tá? Hashtag fica a dica. Agora é o Ale que é o dono do laço. Ó, aqui eu desliguei. E vou manter ela aqui só pra gente derreter o restante, tá? Essa daqui é a nossa cera, que é soja e coco. Super top essa cera, gente, vocês não fazem ideia. É aquilo que eu falei pra vocês, às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu fiz, Sônia, não deu certo pra mim. Por que que não deu certo? Não respeitou o que o fabricante pede, tá? Então, vamos respeitar que vai dar super certo. Eu tenho certeza que você vai amar essa cera. Além do que, hoje as pessoas estão muito pensando... tem muita gente agora que tá com essa pegada vegana. A gente tem esse mercado super aberto aí, tá? A gente pode vender vela vegana aí, sem preocupação de que tem algum conteúdo, algum material que tenha... que impede, né, que ela seja vegana. Essa daqui é 100% natural, tá? Pode ter certeza disso. Se não fosse, eu jamais diria pra você, gente, ó, já passou, já tá com 50 graus, 52 na verdade. Então, eu vou tirar daqui e vou deixar ela aqui, ó,
para ela derreter o restante, tá? Vamos mexendo, que aí ela vai derretendo e vai dar super, mega, ultra certo. Olha aqui, enquanto ela vai chegando na temperatura, olha o laço que o Ale deu aqui. Olha isso. Fala se não ficou perfeito. Ai, que orgulho desse Ale. Depois a gente só vem com a partezinha dourada e coloca a partezinha dourada, porque eu quero colocar essa parte dourada também, porque eu acho que fica com cara de rica. E a gente já vai começar o ano no ouro, né, gente? Nós vamos começar o ano no ouro. Ó, ela tá vendo que eu tô pondo o dedo aqui, ó, na panela? Tá super branda. Ó, vamos mexer aqui bem. Que aí ela vai incorporando, ó, e vai derretendo as outras partes. Porque ainda tem parte por derreter aqui, tá? Ela não tá totalmente derretida, tá bom? Então, tem umas partes aqui que tá derretendo ainda só com a caloria. Isso que eu tô falando pra vocês, é sobre isso. Só com a caloria ela já tá derretendo as outras partes, tá? Ó, vamos mexendo aqui. Aí, quando chegar nos 45 graus, mais ou menos, a gente já pode colocar a nossa essência, tá? Ó, vou mexer bem. E aí a gente deixa baixar um pouquinho só, pra gente pôr a essência e já envasar ela. Nossa, Sônia, mas ela não ficou totalmente líquida. Você não fica vendo ela totalmente líquida, mas ela tá derretida aqui, ó, tá? Ela já tá derretida, tá? Ó, vamos dar mais uma mexidinha. Se eu ver que não derreteu tudo, eu posso vir com o soprador aqui. Essa cera, vou falar para vocês, para quem quer utilizar, tem que ter o termômetro e tem que ter o nosso fogãozinho. Se não tiver o fogãozinho, use um banho-maria bem com cuidadinho para não pingar água. Eu não indico muito banho-maria porque tem gente que não consegue utilizar o banho-maria sem pingar água. Então, eu gosto sempre que tem o fogãozinho, mas se caso você não tiver, use o banho-maria, tá? Que é o indicado aqui. Vamos ver que temperatura que tá. 50 graus. Ó, vamos mexer mais um pouquinho. Enquanto isso, eu já vou colocando a minha essência aqui, ó. A gente vai utilizar 30 ml da essência. Dá sempre uma chacoalhadinha. E aí a gente coloca a nossa essência, 30 ml, eu vou medir aqui no meu becker. 30 ml, tá? Super potente essa essência. Deixa eu só ver aqui, ó, se derreteu todo mundo. Tá vendo que ela fica um mingauzinho, ó? Olha que top. Muito, muito top. Ó, a gente já vai pôr nossa essência, 30 ml. Porque aqui a gente tem 300 gramas, tá? 300 gramas de cera. Então, a gente mexe bem, o máximo que você conseguir mexer, para poder ela já incorporar aqui, ficar todo mundo junto aqui, tá bom? Ó, mexeu bem, misturou a essência aqui, a gente já pode envasar, tá? Deixa eu só ver com quantos graus, tá? Que aí o invase é 45 graus, ela tá com 47. Vamos dar só mais uma mexidinha, gente, tá um calor aqui que vocês não fazem ideia. Ó, eu vou pôr ela aqui, que ela já tá bem, já começando a ficar durinha, tá? Ó, vamos envasar ela aqui, ela tá um mingauzinho, ó. E aí, o restante, o que que a gente faz? Joga o soprador aqui, pra gente dar aquele tchan aqui, ó. Então, dá uma mexidinha nela. E aí, o que que eu vou fazer aqui agora, ó? Acerta nosso pavio. E aqui agora, ó, vou dar só uma aquecidinha nela, mas bem pouquinho, pra gente completar ela aqui, ó, tá? Mas bem pouquinho, só uma aquecidinha pra chegar numa temperatura legal, pra gente colocar o restante que falta aqui. Mas ela tá, meu Deus, vocês não fazem ideia o cheiro que tá aqui. Enquanto ela dá aquela chegada aqui no meu fogão, eu vou mostrar pra vocês a cor que ficaram esses corações. Vocês não fazem ideia que coisa mais rica que ficou esses coraçõezinhos.
Olha aqui, vou até colocar esse pratinho aqui, eu já desenformei alguns. Olha aqui, olha essa cor. Coisa mais linda que ficou. Olha aqui. Olha que coisa mais rica. E olha como é super fácil para desenformar. Super, super fácil. Olha aqui, ó, queimadinho. Quem se queimou no Natal aí? Deixa aí para mim saber quem que se queimou no Natal. Tem como, né? A gente que é dona de casa, cozinheira de casa, não tem como, né? Ó, vou tirar mais um azulzinho que eu coloquei aqui, que é um azulzinho claro, que eu até deixei pingar um azul escuro. Vou pôr ele aqui, ó. Aí, o que que eu fiz? Tentei fazer a mesma cor, porque tinha faltado um mais clarinho. Tentei fazer a mesma cor, mas é claro que nunca fica, né? Sempre dá uma mudançazinha, ó, tá vendo? Mudou um pouco a cor aqui. Perdão. Ó o azul que eu falei pra vocês. Aquele azul caneta. Olha que lindo que ficou esse azul. Eu amei essa cor. Amei de verdade, ó. Tá vendo que a cor, o pinguinho de lilás que eu dei faz diferença, tá? A gente fala, ai, mas é um pinguinho só, faz diferença, faz toda a diferença, tá? Ó. A gente vem, tira todo mundo aqui. Aí eu vou só me organizar e eu volto pra gente colocar esses coraçõezinhos em cima da nossa velinha ali, tá bom? Até já. Ó, voltei aqui, até coloquei um pra ver se já dava pra pôr, não afundar, porque ele tá bem morninho. Então aqui, ó, a gente vai intercalando cada um, tá? Na verdade aqui, ó, o certo seria ter uma espátulazinha, né? Mas como eu sou teimosa, eu vou fazer assim, né? Ó, e vai baixando ele um pouquinho, vai apertando um pouquinho. Deixa eu pegar um palitinho, pelo menos, pra me ajudar. E aí a gente vai apertando pra ele ficar grudadinho lá, ó. Vou colocar esse palitinho aqui só pra me dar um apoio. Não sei se ele me ajudou muito ou se me atrapalhou. Olha que coisa mais rica! Ó, e aí vai fazendo isso, vai intercalando as cores, vai colocando uma corzinha de um, uma corzinha de outro, vai intercalando as cores. Ai, gente, que coisa mais linda! Eu não imaginei que ia ficar tão lindo assim, tá? Bem, pra ser bem franca. Ó, vou colocar agora, que cor? Esse aqui, né? Ó. Isso, Sônia. Ó, coloquei errado ali, ó. Aí aqui agora, a gente tem que saber certinho as cores que vão colocar, né? Porque senão eu vou me confundir aqui, ó. Ó, aí aqui eu vou vir com clarinho. Então, é claro. Depois aquele médio. E depois o escuro. Você vai vendo aí as cores que você vai colocando para não dar mancada, igual eu aqui, ó. Que já me perdi meio que nas cores. E aí, vou intercalando, ó. Vou colocar aqui esse. Opa. Será que cabe mais um aqui? O que você acha, Lê? Parece que ficou a vaga aqui, não cabe mais um. Vou ter que afastar, gente, ó. Ainda bem que ele tá meio soltinho. Vou ver os que estão meio soltinho aqui ainda, ó. Vou empurrando pra não ficar muito longe, né? Que senão fica feio, fica aquele buraco, né? Ó, eu vou fazendo isso e vou apertando pra ele segurar lá, senão não vai segurar. Ó, vai fazendo isso aqui, pronto. Aqueles ali eu não vou mexer, não. Aí aqui, ó, eu tô percebendo que ele já tá começando a endurecer. Vou dar uma soprada bem rápido, tá? Mas bem rapidinho aqui, ó. É pra dar uma amolecidinha. Só pra eu aderir os outros, que senão eu não vou conseguir aderir. Ó, já soltou tinta ali, ó. É sobre isso, né? Falamos de Sônia Medeiros. Vou tirar esse aqui porque eu deixei cair. Ó, vou vir aqui com mais clarinho. E vou fazendo intercalado aqui, ó. Mais escurinho. Esse aqui médio. Ó, vou colocar aqui. Vou colocar aqui agora, vou colocar um escurinho aqui, o branco, mais clarinho, branco não, né? O mais clarinho, o mais escurinho. Vou finalizar com esse mais escurinho aqui, que eu acho que ele tá bem lindo.
Ó, ficou perto do outro, tá vendo? Não queria que isso acontecesse, mas enfim. Aqui, ó, o que que eu posso fazer? Eu posso furar um e colocar aqui no meio desse pavio, tá? Vou decidir se eu vou fazer isso ou não, mas eu mostro pra vocês. Vou deixar ele dar uma esfriadinha aqui e eu volto, tá? Até já. Ó, voltei aqui, esse pavio eu já cortei, vou cortar o outro pra ficar os dois do mesmo tamanho. Eu não gosto de pavio muito alto, eu gosto de pavio mais baixo, acho que fica mais bonito, mais elegante. Olha aqui essa lindeza, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, eu amarrei com douradinho, dá pra ver, Ale? Mais pra baixo, aqui. Ó, amarrei com douradinho, o olho grego aqui. Mas isso aqui, ó, o arranjo fica a critério de vocês. Se quiser fazer mais apertadinho, eu gostei ele meio parecendo uma correntinha mesmo, tá? Olha esse laço do Ale, gente. Fala isso, não é um laço profissa. E olha que coisa mais rica que ficou isso aqui, ó. Aí aqui, ó, até deixei esse detalhezinho aqui para vocês verem, ó. Aqui, conforme eu mexi nele, subiu um pouquinho de cera, você pode vir e tirar, tá? Esse cuidado eu gosto sempre de ter, que é um acabamento final, sabe? Para não ficar manchado os coraçõezinhos, aí você vem com um palitinho, tira toda a borda, sabe? Para ficar um trabalho bem delicadinho, bem bonito. Eu achei que ficou cara de rica. Olha que coisa mais linda, gente. Eu achei maravilhosa essa ideia. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Olha aqui esse lacinho com esse olho grego. Olha, eu achei muito, muito top. Esses coraçõezinhos aqui, cada um num tom de azul, perfeito. Então aqui, ó, a gente aprendeu hoje como fazer o seu corante em pó virar líquido. A gente aprendeu como trabalhar com esse tipo de cera para ela ficar perfeita. A gente aprendeu a colorir essa cera, porque tem muita gente que tem muita cisma de colorir a cera exatamente por esse fato de não poder superaquecer, né? Não deixar ela numa temperatura um pouco maior. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Ju, eu espero que você tenha gostado dessa ideia que eu fiz para você, tá bom? Espero muito que você tenha gostado, que seja de grande valia e que você consiga atingir muitos clientes, tá? Olha que coisa mais rica. Fica com essa imagem aqui, ó, que eu amei. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo. Até já. E aí, curtiu? Arrasamos? Eu amei dividir isso com vocês. É muita informação numa vela só. É muita dica de milhões numa vela só. Hoje nós aprendemos a fazer uma vela vegana. Aprendemos a trabalhar com a cera, aprendemos a temperatura dessa cera, aprendemos a tingir essa cera, porque na hora de tingir é que é o pega, gente. Vou falar para vocês que tem muita gente que não tinge a cera exatamente por essa questão da temperatura. E vocês viram a gente fazendo o corante em pó virar líquido? Pra gente tingir essa cera e ficou muito, muito top. Eu amei dividir com vocês. Sabe aquela vela que dá vontade de sair gritando, eu fiz essa vela? É essa vela aqui. Eu amei esse resultado. Sem falar que olha o charme desse baldinho. Olha aqui, ele tem até uma alcinha para você pendurar, para você fazer. Essa vela pode ser aquelas luminárias, sabe? Que a gente pendura na árvore, que dá aquele charme para pendurar até no seu jardim, se você quiser. Eu adorei, tá bom? Quero mandar um super beijo aqui hoje para Mônica Tereza. Ela é lá de São Paulo. E para Santa Divina, para Kellen Santos, para Lidiane Castanheira. Ó, meninas, muito obrigada, tá? Por estar aqui com a gente no canal. Obrigado pela confiança. Obrigado por estar sempre nos apoiando, tá? Eu super agradeço. Se você ainda não deixou o like, chegou até aqui, não deixou o seu like ainda, deixa o likezão aí para fortalecer a firma, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa seus comentários, fala para mim o que você achou dessa linda vela, tá bom? Se não me segue ainda nas redes sociais, vai lá no @soniamedeiros73 e também na página do Facebook. Essa semana tem muita coisa legal, não vai perder a próxima aula, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês. Super beijo e até a próxima.